Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. E estamos na quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Como vai? Vai bem? Torço para que você esteja bem e torço para que você se mantenha bem. A gente faz um esforçozinho aqui para agregar mais valor ao seu dia em termos de informações para que você o termine mais bem informado, pelo menos, não é? Por exemplo, hoje, mais uma vez, tal como foi ontem, a gente traz o tema violência contra a mulher. Porque a gente não vai desistir. Isso não está no nosso radar, não. Desistir não está no nosso radar, não. A gente, enquanto tiver poder de comunicação, vai estar aqui reverberando tudo o que ocorre em torno desse tema, com o objetivo de, uma hora a gente consegue vencer, não é, esse monstro aí que é a violência contra a mulher. A propósito, você viu nessa tomada aberta aí, está a postos conosco aqui, promotora de justiça do Ministério Público de Mato Grosso, você vê aí, ó, doutora Giliade Pereira Souza Maia. Ela veio, enfim, né, depois de muito tentar, a agenda muito corrida. A doutora Giliade é coordenadora do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino. Esse tema está a postos, já está aqui à mesa, nós vamos nos debruçar, Lorenberg e eu, e você, obviamente, telespectador que nos acompanha, vamos nos debruçar sobre ele e conversar aqui com a nossa caríssima Giliade, doutora promotora de justiça. Combinado? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você, aonde quer que você se encontre, não é? Aqui pelo canal 22 ou ainda pela internet, no www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Você vai ali na página no Facebook, digita lá, TV Pantanal 22 HD e só dá um clique. Estamos ao vivo para o mundo inteiro. Muito obrigado também pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, não é isso? Doutora Giliade, não acredito que a senhora já está aqui, depois de tanto tentar. Vou só explicar porque nossas agendas não estavam batendo, né? E depois entrou o período eleitoral também. E, tem mais de 2 meses que eu estou na cola dela. Falei, mas não vou desistir. Como eu disse há pouco, desistir não está no meu radar. Mas, enfim, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos de um tema tão delicado, espinhoso, que infelizmente tem envergonhado o estado de Mato Grosso, porque a gente, os jornalistas, a gente não para de noticiar a agressão quando não é feminicídio contra a mulher, feminicídio e violência contra a mulher. Mas é bom que a senhora tenha aqui. Eu queria, nessas palavras iniciais aqui, já perguntar para a senhora, a tua promotoria tem que diagnóstico, tem que impressão, tem o que a dizer nesse começo de conversa ao nosso telespectador que anseia por informações ou dicas, enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma alegria conhecê-los e, para mim, uma grande satisfação estar aqui com os senhores. Boa noite a todos que nos ouvem, nos acompanham. É uma satisfação porque vamos tratar de um tema muito ácido, mas também muito importante para a sociedade brasileira, para a população de Cuiabá. E também uma alegria porque, enfim, conseguimos compatibilizar as agendas. E eu agradeço muito o convite, estou à disposição hoje e estarei aqui sempre que você nos convocar. Por quê? Porque é muito importante falar sobre esse assunto com a sociedade. Hoje, o que a mulher mais precisa, nós compreendemos, é de informação. Informação para se identificar, muitas vezes, como vítima, que ela é, e ela não se compreende como vítima. Informação para saber onde buscar ajuda e, principalmente, saber que ela não está sozinha. É dessa forma que eu compreendo que nós daremos um passo muito importante para, enfim, mudar a cultura que é o fator principal da violência contra a mulher.
Sobre a promotoria que eu atuo, Paulo, é a 22ª Promotoria Criminal de Cuiabá. Ela tem uma especialidade que é justamente fazer o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma das promotorias do núcleo de enfrentamento. Hoje nós temos 5 promotorias especializadas. Recentemente, a 5ª promotoria foi criada, justamente em razão do aumento do número de violência contra a mulher na nossa cidade, no nosso país, né? E infelizmente também na nossa cidade. Só para fazer um adendo, qual é a abrangência da sua promotoria? Ela atua nesses crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e também contra criança e adolescente. A abrangência que eu digo, não foi a palavra que eu queria usar, jurisdição. Quais municípios ela abrange? Cuiabá. Só Cuiabá? Cuiabá. Que já é, ela estava contando para a gente aqui que são 10 audiências por mês, por semana? Não, por dia. Por dia, todos os dias. Então, realmente tem aumentado, nós temos aí um dado bastante alarmante em âmbito nacional. O Anuário de Segurança Pública nos informa que a violência contra a mulher, ela aumentou no ano de 2023 em todos os tipos de violência. Todos os tipos, violência psicológica, stalking, estupro, feminicídios tentados e consumados, agressões, ameaça, todos os tipos. Então, realmente é bastante preocupante. E, claro, isso reflete no nosso trabalho diário, né? Com o número de audiências, com o número de processos e com o número de vítimas atendidas. A gente vai esmiuçar um pouco mais isso, obviamente, não é? Porque a entrevista está começando. Eu vou chamar para a conversa aqui o Lorenberg. Por favor, professor. Promotor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. E tomara mesmo que seja a primeira de muitas outras que virão. Promotora, eu tenho alguns assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la. E o primeiro deles, eu vou tentar desenhar um quadro. Se o meu quadro não sair tão bem, a pintura, a senhora me ajude a consertá-lo. Por que isso? Porque eu vou provocar a senhora, e provocar no bom sentido, do mais antigo ou da mais antiga violência contra a mulher, e eu estou me referindo exatamente ao estupro marital. E que muitos dos nossos telespectadores talvez não o veja como crime. E muitas mulheres também não o vê como crime. Nesse quadro que eu vou tentar desenhar, eu vou mencionar 4 pontos, para no final a senhora ouvir a senhora a respeito de um comentário ou uma reflexão. O primeiro ponto são 2 perguntas. Quando que o não é o limite? Eu estou falando do marido e mulher. Quando que o não é o limite? E a segunda, o casamento não rompe com os limites? O segundo ponto, a maior parte da população brasileira, ou grande parte da população brasileira, é cristã. Por ser cristã, me obriga a trazer um ponto aqui que eu estou me referindo exatamente a Coríntios 7, 1, 25. Ou para ser mais claro para o amigo telespectador entender, eu estou me referindo exatamente ao capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que diz com toda clareza, o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Ou seja, deixa muito claramente aí de que os casais não devam abster-se do sexo. Não devam negar o sexo. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, a legislação brasileira, a senhora sabe disso até mais do que eu, a legislação brasileira diz tudo ao contrário, né? Que o corpo da mulher não é do homem. O corpo da mulher pertence exclusivamente e unicamente à própria mulher. É ela que decide sobre o seu corpo. Aliás, a Constituição brasileira fala isso com toda a grandeza do mundo. Meu corpo, minhas regras. O Código Penal, no seu artigo 213, já coloca lá como crime o estupro, ainda que a pessoa seja marido. Coloca isso com toda a clareza. Aliás, o artigo 213 do Código Penal é repetido na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º
Inciso 3º. E para finalizar, 2 outras perguntas. Vamos lá. Deixa eu só tá absorvendo tudo aí, porque Tô. vai ter que responder não, Estou anotando aqui. Vamos lá, então. Estou acompanhando. As 2 últimas perguntas. Quando que o não quebrado configura-se como estupro? E o casamento? O casamento não diz a obrigatoriedade do sexo entre as 2 pessoas? Não coloca isso com clareza. Ora, se a pessoa casou com a outra, o sexo é uma das obrigações do casal. Aliás, promotora, permita-me estender um pouquinho mais. Eu estava lendo hoje pela manhã um artigo belíssimo a respeito disso, do casamento e o sexo, que um homem, de tanto insistir com a mulher para fazer sexo, depois de 2, 3 meses, a mulher negando sempre, ele resolveu entrar na justiça para nulidade do casamento. E aí eu volto a insistir com a minha pergunta. Quando que o não configura crime de estupro? Eu acho abjeto isso, né? Ter que forçar uma situação. Se a minha mulher é propriedade minha, então você... Hoje eu vou lhe usar. Isso é absurdo, isso é coisa... Bom, eu acho nojento, mas eu queria ouvir também aqui a gloriosa Giliade sobre isso. Professor, a sua reflexão é bastante profunda e os seus questionamentos bastante desafiadores. Porque hoje, o senhor lembrou muito bem, segundo a nossa lei, não existe mais a obrigatoriedade do sexo dentro do casamento. O sexo é uma escolha e ele pressupõe a aceitação e consentimento. Quando não existe consentimento, a aceitação, nós estaremos diante de uma violência, se o parceiro insistir na prática. Por quê? Porque nós não temos mais, em nosso país, o débito conjugale, que é justamente aquela obrigação de participar de um ato sexual em razão do matrimônio. Não existe mais o débito conjugale. Justamente porque as pessoas, elas precisam e são, segundo a nossa lei, livres em suas escolhas. Isso vale dentro de uma relação mais íntima, de afeto, e na sociedade. Né? Agora, quando o senhor traz aquela reflexão sobre a cultura cristã, de que existem alguns pontos da Bíblia, né? Que é o livro mais conhecido e também muito seguido, né? Nos dias de hoje, aquela obrigação de sexo, porque o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa ao marido. Nós precisamos também compreender que alguns pontos fixados, determinados, escritos, foram para um momento da civilização, um momento que existia naquele contexto em que foram escritos. Precisamos fazer uma interpretação da mesma forma que fazemos com as leis, também com os textos bíblicos e cristãos, como um todo. E nós não encontramos, analisando os mandamentos, né? Não estamos aqui para discutir religião, mas já que o senhor fez esse contexto, nós não encontramos nenhum mandamento de que a mulher precisa ser submissa ao homem, no sentido de ser subjugada e suportar todas as diretrizes e mandamentos e agressões do homem. Não me parece que nenhum ponto da cultura cristã se defenda isso, de que a mulher tem que suportar agressões. E o sexo forçado é uma agressão. Então, eu penso que precisamos fazer uma interpretação conjunta do que realmente quer nos ensinar a cultura cristã. Embora existam alguns pontos, conheço a citação que o senhor fez, mas penso que foi escrita para um contexto que existiu em uma época, que hoje não é mais assim. Né? A sociedade ela evolui e é muito importante que as normas, as regras também acompanhem essa evolução. Doutora, a propósito dessa situação, desse cenário desenhado pelo pintor Cândido Portinari aqui, o nosso Lorenberg Alves, quando o cara força, porque é marido, não. E quando o cara não é marido, eu queria que a senhora falasse, porque tem aquela coisa do não é não, né? Tem um protocolo, inclusive, que a senhora falasse sobre isso, porque daí, eu já, enquanto jornalista, enquanto repórter, já vi e reportei
muitas situações de o cara ter forçado tanto a barra, quando ela disse que não, que acabou dando BO, dando problema, e o cara foi, não é? Porque ele forçou mais do que se poderia, nem sei até que limite, se existe limite para isso. Fala pra gente sobre o não é não e sobre esse protocolo aí, à luz da lei. Nós recebemos mais uma lei que tem o objetivo de proteger as mulheres. É a lei que criou, que instituiu o protocolo Não é Não. É uma nova lei que representa mais uma conquista para a mulher brasileira, para que ela se veja resguardada e protegida de constrangimento e violência, sobretudo naqueles locais onde haja venda de bebida alcoólica e locais fechados, que são os bares, restaurantes, shows, locais também de eventos esportivos. Por quê? Porque nós sabemos que esses locais são também locais onde há um incremento nesse tipo de violência contra a mulher. Existem pesquisas que demonstram isso, né, que apontam que o consumo de bebida alcoólica acaba por significar ali um gatilho para o aumento da violência. Então, por conta disso, nós recebemos mais uma lei que veio com esse objetivo de proteger as mulheres, para que elas se sintam mais seguras nesses locais e que saibam que se acontecer o constrangimento ou a violência, ali existirão pessoas preparadas e com uma obrigação agora prevista na lei de fazer um acolhimento, de fazer uma escuta respeitosa e principalmente de fazer um encaminhamento daquela mulher para assistência médica hospitalar que eventualmente ela precise e a coleta das provas, para que aquela agressão não fique impune, né? Vamos esmiuçar um pouco mais isso, eu preciso de intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo, eu quero entender melhor isso. Eu, Paulo, sou dono de um bar, de um boteco. Estou aqui no meu boteco, isso aqui é o boteco, é o balcão, dali estão os bebum. E aí as mulheres estão lá, cada um curtindo a vida da forma que acha que o mundo é livre. E aí eu percebo, ou os meus garçons, o Lorenberg é meu garçom, tem outro meu garçom, percebem que tem ali algo estranho ali, que aquela moça está sendo importunada, não é? Quando, em que momento que eu, Paulo, ou o Lorenberg, meu garçom, meu outro garçom, quando que nós temos que tomar providência? E se dentre as providências está chamar a polícia, por exemplo? Está chamar a polícia em caso de violência. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo dessa lei, já existia e existe em vigor em nosso país o Código de Defesa do Consumidor, que traz para os gestores desses locais a obrigação de zelar pela segurança das pessoas que estejam frequentando aqueles locais. Então, se o responsável, o funcionário ou o dono, enfim, um funcionário daquele local observar ali um constrangimento, uma violência, ele deve se aproximar, oferecer ajuda àquela mulher e deixar claro para o agressor que aquele comportamento não será tolerado. Agora, é também muito importante compreender que a mulher não pode ser forçada a acionar a polícia, forçada a noticiar. Ela precisa saber que ela não está sozinha. Mas se ela disser, aí nós vamos virar debate aqui agora, menino, porque olha só, e se ela, a agredida, aparentemente agredida, né, porque até então é tudo no visual, disser assim, não vou, eu prefiro não denunciar, e eu flagrantemente, meus garçons, Lorenberg, o outro também, Gersinho, a gente está percebendo que está tendo ali o cara pegando o braço dela com força, o dedo em riste e daí por diante. Eu, pelo protocolo, tenho a obrigação orientação e obrigação de denunciar, de chamar a polícia ou providência nesse sentido? A lei ela é bastante didática. Ela faz uma diferença entre constrangimento e de violência. Constrangimento é toda aquela ação que acontece quando a mulher deixa claro que ela não deseja aquela interação. Então, tudo que acontecer depois da negativa da mulher é considerado pela lei constrangimento. A violência é quando há o emprego de uma força física que cause dano, lesão ou morte. Então, é algo mais grave. Aí, o que a legislação determina? Que em caso de violência, ou seja, quando tiver uma força física empregada na direção de uma mulher, aí há a obrigação de acionar a polícia. Pois é, doutora, mas aí eu fico pensando assim, se ela foi acuada, né, foi coagida, o cara sabe que o cara tem um perfil de violência, digamos que o cara já seja um conhecido dela, já é um perfil meio violento, não é? E ela teme, não é, que
se chamar a polícia vai ser pior para ela, por exemplo. Se ela chamar, vai ser pior para ela. Eu queria saber que eu, enquanto dono do estabelecimento, até qual o limite que eu tenho de interpretação daquilo ali, que a gente está percebendo que ela está chorando, ou ela está sendo psicologicamente agredida, porque tem esse tipo de violência também, a violência psicológica, não é? Para eu tomar providência. À luz do protocolo, isso não está bem claro, então. Não, a lei ela é bastante clara, né? E, assim, muito didática, como eu mencionei, ela faz essa diferenciação. Em caso de constrangimento, a orientação legal, a orientação também da rede de enfrentamento que lida com esse tipo de violência é de ouvir a mulher e se colocar à disposição da mulher. Dizer, olha, você não está sozinha. Nós verificamos que a senhora está sendo constrangida, saiba que aqui nós temos um protocolo de atuação e podemos adotar providências para finalizar esse comportamento. Agora, em caso de violência, é que a lei determina que a polícia deve ser acionada, justamente por ser mais grave e pela necessidade de respeitar a vontade da mulher, Paulo. Porque é importante também compreender que nessa área da violência doméstica, principalmente, né, que as pessoas são diferentes. Tem histórias de vidas diferentes. E cada um tem o seu tempo. Então, no caso de constrangimento, é muito comum, sim, que a mulher não se reconheça como vítima, que ela não deseja a prisão do agressor. E aí é importante respeitar também o momento dela. Por isso que a lei fez essa diferenciação, para impor uma atuação mais firme em caso de violência e respeitar a mulher em caso de constrangimento. Se ela quiser, a polícia será acionada, se não, vai ser respeitada a vontade dela. Pois é. Para identificar a violência doméstica, tem que escutar, tem que conversar com ela, né? Aí, por isso que ela está falando aqui que tem essa coisa de primeiramente ouvir a mulher e saber a vontade dela, né? E dizer assim, ó, qualquer coisa, eu estou aqui, não é? É mais ou menos isso, né? Legitima muito a fala da mulher. Inclusive, a lei diz textualmente que a mulher é quem vai dizer se sofreu ou não constrangimento, justamente para nos indicar a importância de respeitar a vontade da mulher na questão do constrangimento. Ok. Daqui a pouquinho eu tenho uma sugestão nesse sentido, só que não posso falar agora porque já extrapolou, temos que ir para o intervalo comercial, mas a gente retoma já aqui com a promotora de justiça, doutora Giliade. Está aqui com a gente, Giliade Pereira Souza Maia, coordenadora do Centro de Apoio Operacional sobre o Estudo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião. Vou ter que correr agora, porque em função dessa coisa toda de período eleitoral, você sabe que ficou muito exprimido aqui, não é? O www.gazetadigital.com.br tem aí muitas informações, dá um clique, tem tudo. Aliás, a propósito, o meu Flamengo perdeu, segundo perdeu um botafoguense, que pode me falar que o Flamengo perdeu na Libertadores. Hein? Mas tem essas informações de esporte, mas tem outras também, como por exemplo, olha só, em viagem a Brasília para tratar aí sobre situação de emergência causada pelas queimadas em Mato Grosso e também em outros estados, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, garantiu que, aspas, tamanho do problema foi muito maior do que efetivamente nós planejamos, fecha aspas aí. O chefe do executivo aqui de Mato Grosso também cobrou que medidas não sejam impostas aos estados aí vindas de Brasília, mas que haja um trabalho colaborativo para colocar em prática as soluções. O Mauro Mendes, ele participou aí de uma reunião na tarde desta quinta 19 com representantes do governo federal, entre eles o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e de outros estados afetados aí pelas queimadas. Dá um clique aí e veja mais detalhes sobre essa e outras notícias no GD, que é o Gazeta Digital. Eu quero aproveitar aqui a nossa gloriosa doutora Giliade, tem um assunto, para pôr fim aqui, eu falei do monte de situações que ocorrem, Lorenberg abordou outras, né? Eu queria que a senhora
se tiver condições de dizer, assim, para a gente reduzir isso tudo. Eu sempre cito, quando vem aqui, toda e qualquer autoridade ligada à área, que o caminho da educação, não é, levar o tema para a comunidade escolar seria não sei se seria médio, curto, médio, longo prazo, mas eu acho que, eu sou daqueles que de pequenino que torce o pepino. Eu acho que se inserir isso na cabeça das crianças, por exemplo, daqui a pouco poderemos ter melhores cidadãos com esse tipo de pensamento aí, quanto ao respeito ao outro, ao próximo. Não necessariamente só a mulher, mas no caso da mulher também. O menininho vendo a mãe apanhar ou sendo agredida pelo pai, bom, eles vão crescer achando que é normal aquilo. E se a doutora Giliade, ou uma defensora pública, ou uma delegada, ou uma policial lá da Maria da Penha, da patrulha, proferirem palestras, levar o tema de forma muito séria e criativa às escolas, eu acho que seria um caminho. Mas eu queria que a senhora ficasse à vontade para dizer também que outras soluções, que outros caminhos a gente teria para promover aí uma mudança nisso aí, nem que não fosse a curto prazo, mas que a gente pudesse resolver isso. É isso mesmo, Paulo. O caminho é a educação, né? Nós sabemos disso já. A educação com os agressores, nos grupos reflexivos, e principalmente a educação com esse grupo de pessoas que você citou, os mais jovens, as crianças e os adolescentes. Na época da lei, o período que antecedeu a lei do feminicídio, houve uma comissão que percorreu todo o país e identificou, professor, os Brook Homes, que são aqueles lares desfeitos e quebrados. Isso serviu para nos mostrar que a violência contra a mulher, se hoje não é a maior chaga social, é uma das maiores. Por quê? Porque aquele lar onde há violência, ele contribui muito para a perpetuação da violência não só contra a mulher, mas a violência como um todo. Por quê? Porque a criança, o menino que vê o pai agredindo a mãe, ele vai aprender a resolver os seus conflitos através da violência. E a menina vai se identificar com a mãe e vai ter uma tendência a se unir a um agressor. Então, isso explica não só o caráter geracional e realmente de passar uma lição de resolver as coisas com a violência, mas também o alto índice de violência como um todo em nosso país. E indica ainda mais a necessidade de trabalhar com essa população mais jovem, que é para explicar para aquele menino que ele não vai resolver os problemas dele através da violência, que esse não é o caminho, que nós temos hoje leis que nos impõem um comportamento diferente. E a menina que ela não precisa se submeter a isso. Mas nós temos também a Lei Maria da Penha, que traz ali um conjunto de ações para fazer esse enfrentamento. Uma lei que ainda não foi aplicada em sua integralidade. Isso é muito importante ser pontuado, porque muitas vezes as pessoas questionam a eficácia da lei, dizendo se a lei é tão boa, ser reconhecida mundialmente como uma das 3 melhores leis do mundo na temática, por que ainda não fez frente à violência? Justamente porque ela ainda não foi aplicada em sua integralidade. O que está faltando, então? Está faltando investimento nessa área, priorizar essa área. Aqui em nosso estado, felizmente, nós observamos que o governo vem priorizando, fazendo investimentos na polícia e também em outros integrantes da rede, em outros conselhos. Mas nós precisamos mais, ainda é insuficiente. Mas você não acha que... Tanto o município como o estado, né? A gente observa isso. O governo, seja ele do estado, ou federal, ou os municipais também, você não acha que poderia, essa questão da educação, de levar para o seio escolar, por exemplo, a discussão, se colocasse isso como regra, não precisa nem como lei, vamos colocar isso dentro do currículo, aí dentro, para que haja uma constância, não é? Porque se deixar para falar de mulher só em março, do Dia da Mulher, é que nem falar da árvore no Dia da Árvore, tem que ser uma coisa constante. Você não acha que investir seria também, não é só questão financeira, porque isso não custaria muito, né? Se tornar isso um hábito. E os municípios também agora queria até que a senhora falasse aí para quem vai votar daqui a pouco, em outubro, né? Porque a pessoa pensa, mas isso é segurança, é questão do Estado. Mas a questão as políticas sociais,
os municípios também podem, né? E se um candidato está lá pedindo voto, ele tem obrigatoriamente, na minha opinião, que se comprometer de assistir às mulheres, seja oferecendo cursos para que elas se especializem, se qualifiquem, enfim. A senhora não acha que... Ou eu estou falando bobagem aqui, eu só queria que o senhor desse quando o senhor falou do governo, de investimento, se isso não passa por aí. O investimento não só o investimento financeiro, mas investimento em pessoas, com certeza. Pessoas capacitadas para compreender as questões de gênero, para compreender que no nosso país nós temos uma cultura que traduz uma assimetria de poder. E é justamente essa assimetria que é a razão principal da violência. As pessoas perguntam por que temos tanta violência? Justamente em razão da compreensão que vem dessa cultura de que a mulher é menor que o homem. Então, é por isso que ele agride, é por isso que quando ela descumpre as leis, que a gente diz que são as leis do patriarcado, né, que é a submissão e infidelidade, ele tem, então, aquela compreensão de que deve fazer a correção através da violência. Então, precisamos, sim, de investir em pessoas para que tenham uma capacitação constante, permanente, e precisamos de pessoas vocacionadas. O problema, Paulo, é que a demanda é grande. As pessoas que atuam nessa área normalmente são vocacionadas, fazem essa atuação por conta de uma missão, de uma escolha, mas é muita demanda. Né? E não para de crescer, né? E eu vou, Lorenberg, você se incomode no próximo bloco, porque você sabe que está apertado desde o primeiro, e agarrei nas conversas aqui, monopolizei aqui, mas eu tinha que perguntar isso para ela aqui, porque senão ia ficar... O Opinião vai dar um tempinho só e volta já com mais Giliade, nossa promotora aqui falando conosco sobre esse tema tão relevante, tão importante. É um instante só. Eis que estamos de volta. Você está assistindo aqui, ó, um papo muito interessante, que há muito tempo eu queria aqui tê-lo aqui conosco, no caso tê-la, né, que é a nossa querida Giliade Pereira Souza Maia. Ela é promotora de justiça. Qual que é o nome da promotoria lá? 20ª que você falou? 22ª. 22ª. Professor Lorenberg, por favor, meu caro. Promotora, em agosto de 2023 foi realizado um seminário. O título do seminário era a Rota Crítica da Violência Doméstica e Educação. Foi realizado exatamente no auditório da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E a senhora, evidentemente, participou desse seminário. Qual a importância de um seminário para tratar de um tema tão importante quanto esse e qual é o alcance desse mesmo seminário? E lembrando que nesse seminário participou gente da Defensoria, do Judiciário, da Universidade e etc. Professor, nós sabemos claramente que o que alimenta a violência é a cultura machista que ainda existe em nosso país e em outros países também. Para modificar esse cenário, nós precisamos, primeiro, aceitar que existe essa cultura e que é o machismo que alimenta a violência. Né? E, para isso, nós precisamos debater o problema, né? Reconhecer que ele existe e colocar o assunto na pauta do dia, porque, afinal de contas, nós ainda somos o 5º país que mais mata mulheres. Nosso país ainda é um país perigoso para as mulheres. Né? E a gente fala tanto isso que, hoje em dia, quando essa fala, que me parece muito preocupante, né, é dita, as pessoas já não estranham mais, de tanto que já foi falado, né? Porque acabou por banalizar. Mas precisamos, sim, reconhecer que existe a violência, reconhecer que as mulheres estão morrendo por conta desse machismo e discutir o problema. E discutir, sobretudo, com os profissionais da educação. Porque nós sabemos que a cultura ela é muito forjada nos bancos escolares, principalmente no ambiente universitário. Foi pensando nisso que nós reunimos naquele encontro profissionais da educação e de toda a rede de enfrentamento para esse diálogo, né? Reconhecendo que existe uma corresponsabilidade também, não só dos poderes, né, públicos, das autoridades que têm aquela vocação de fazer o enfrentamento à violência e garantir a segurança pública, mas a sociedade como um todo, né, porque o problema é um problema muito grande, complexo,
né? Com bases históricas e sociais. Então, precisamos sim unir forças, principalmente com os profissionais da educação, que estão aí lidando com as crianças, com os adolescentes e com os adultos que vão poder modificar essa cultura, né? Quero mandar um abraço aqui para o Luiz Pedro, que está assistindo ao programa aqui, mandou um abraço, mandou uma fotinha também aqui, está assistindo a gente. A Zilmara do PE90, o Luiz Pedro é do Três Barras. A Fernanda Carla, no CPA 3, está assistindo ao programa Opinião também. Dona Solange Meira, também está acompanhando a gente aqui no centro. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem mais gente aqui, Francisco Pedroso, que é do Jardim Imperial, Cuiabá. Obrigado, viu? Eu tenho que encerrar o programa agora. Eu queria deixar a senhora à vontade. Assim, primeiro perguntar se tem algum tema, que a senhora trouxe as anotações suas aí, que seja relevante, imprescindível dizer, falar aqui. Porque, como eu falei, o tempo está exprimido aqui, a gente está bem comprimido e não tem muito tempo para falar de tudo, né? Mas fica tirar gostozinho para o próximo, né, Lorenberg? Sim. Queria que o senhor deixasse à vontade para a senhora falar aí. E também dar uma pinceladinha sobre romantização, só falava no intervalo, que isso ocorre muito, né? Por meio dos nossos produtos culturais que a gente consome hoje, que a senhora ficasse à vontade para falar. Sim, os livros, as músicas, principalmente as músicas, elas ensinam muito, né? E elas contribuem muito para a perpetuação de uma cultura. E em nosso país, infelizmente, nós ainda temos, era muito mais explícito, mas hoje em dia ainda existe muito, principalmente em alguns tipos de música, alguns ritmos, letras que são muito nocivas, né? Uhum. Que servem para romantizar aquele machismo, subjugar a mulher, e isso contribui para alimentar essa cultura machista que acaba por levar à violência, à morte da mulher. Então, é muito importante essa atenção, Paulo, ao micromachismo. Aquelas condutas que as pessoas vão tendo no dia a dia, sabe? De interromper a mulher, de explicar a fala da mulher, de diminuir o valor da mulher, de custear o trabalho da mulher de forma diferente, né? De pagar a mulher menos, considerando comparando com o que paga o homem pela mesma função. Então, são várias atitudes que são feitas por nós, né, ao fazer comentários também, ao cantar lá essas músicas que servem também para perpetuar essa violência. Então é importante ter muita atenção para não romantizar a violência contra a mulher através dessas condutas. E aí, para encerrar, eu quero agradecer esse momento. Um minutinho para só encerrar, um minuto. Um minutinho, agradecer por quê? Porque nós precisamos falar do problema e esse espaço é muito importante. E a imprensa, de um modo geral, contribuiu muito para que mulheres como eu e muitas outras pudessem estar em ambientes como esse para falar não só contra a violência, mas falar sobre o valor e como a mulher pode contribuir para a sociedade. Então, se hoje nós podemos falar, é porque a imprensa pautou essa conduta que é uma violação de direitos humanos, né, que é algo muito cruel, porque estamos a falar da luta do mais forte fisicamente contra o mais fraco, que é a mulher, fisicamente falando. Então, eu quero muito agradecer esse espaço por essa razão e dizer que o Ministério Público está lá de portas abertas e a postos para acolher essas mulheres. Nós temos um espaço, que é o Espaço Calhandra, que é direcionado para fazer um atendimento humanizado e respeitoso a essas mulheres. Ótimo, bom saber. O nome do espaço é? Calhandra. Calhandra? Espaço Calhandra. 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 Eu espero poder voltar para falar o significado desse nome, que é uma flor aqui do Cerrado. Olha só, flor Calhandra. Doutora, obrigado, viu? Esse espaço continua a postos para bem informar, que a senhora já seja a primeira de uma série de outras tantas. O espaço está a postos para bem informar. Obrigada, Paula. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Um abraço, doutor Deusdete, com quem eu me encontrei ontem lá no Tribunal de Contas. Estava lá e falei que a Giliade vai lá amanhã. Opa, que ótimo! Vai virar desembargador já, né? O Deusdete está que nem pinto no lixo, todo feliz, né? É isso aí. Lorenberg, então, até amanhã? Até amanhã. A gente se encontra amanhã às 19h30. A gente quer muito abordar o tema do Setembro Amarelo. Eu fiz uns convites aí. Vamos ver se eles se confirmam aí nas próximas horas e amanhã a gente aborda o tema aqui e falar de outras coisas mais nessa sexta-feira aqui ao vivo no programa Opinião. Ok?
se cuida. Até amanhã, fica bem, fica com Deus também.